Todo mundo quer saber, e ela, sim, ela é extremamente importante, né? Eu acho que não só para quem está no processo de transição para o vegetarianismo e veganismo, mas mesmo quem não, né? Porque a B12 ela é muito importante, todo mundo tem que fazer um acompanhamento, independente de se está nessa fase transitória ou não. Então, o que eu tenho para comentar? Eu vou me aprofundar, né? Vários temas que eu estou comentando hoje, a gente vai se aprofundar, né? Vou trazer, né? Falar mais especificamente sobre as vitaminas e minerais, e vou me aprofundar um pouquinho mais, mas de um modo geral, né? Falando do tema da nossa bate-papo de hoje, o que eu vejo como importante, né? Na verdade, primeiro a gente tem que entender de onde vem a B12. A B12, por que ela tem na carne, né, na verdade? Por que só alimentos de origem animal contém B12? Na verdade, a B12 ela é produzida na parte intestinal, na parte mais terminal do intestino do animal, né? Na verdade, e eles conseguem absorver essa B12. A gente também tem essa condição, só que a gente está numa fase tão terminal do nosso intestino que a gente não absorve, né? Mas os animais, eles têm essa possibilidade, então eles absorvem a B12 que eles produzem e aí eles armazenam na carne. Então, gente, os animais têm essa condição. Aí uma pergunta que eu também sempre me questiono, enfim, será que se a gente tiver uma microbiota intestinal, um intestino equilibrado, né, porque a gente pensa, se os animais que só comem plantas, que só, né, comem pasto, milho, enfim, essas coisas todas, e eles têm todo um trânsito intestinal e tem toda uma microbiota intestinal, né, apropriada e adequada, a gente acaba, e eles conseguem fazer esse processo absortivo e tudo mais. Será que se a gente não chegar num padrão alimentar que é ótimo para a gente, né, onde as nossas bactérias elas sejam, né, eficientes a ponto de nós conseguirmos, né, talvez melhorar, né, um pouco, né, esse nosso aproveitamento, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje esse padrão, né, de microbiota intestinal da maioria das pessoas está completamente desequilibrado, né? E aí a gente se depara com situações onde tem pessoas onívoras com vários desequilíbrios, né, de exames bioquímicos, inclusive B12, né? Só que, claro, a B12 não está diretamente relacionada só ao intestino, né? Tem também o fator não adianta só consumir, né? Então, quem é no onívoro consome a B12, mas se ele não absorve, né? Então, normalmente, quem come muita proteína animal é mais acidificado, tem um processo digestório muito mais desequilibrado, tem uma acidez maior. E aí, consequentemente, essa absorção de B12 não acontece de uma forma efetiva. Então, tem muita coisa acontecendo, né? Não dá para a gente pensar só dessa forma, claro que não, né? Eu só estou trazendo para vocês reflexões que eu me pergunto, né? Porque será que se a gente não achar um padrão alimentar que seja bom, né, para a gente ficar em equilíbrio, porque o padrão hoje a gente não mantém esse equilíbrio, né? Mas será que a gente não achar um padrão alimentar que mantenha a gente em equilíbrio, a gente não consegue melhorar tudo isso, né? Melhorar, inclusive, o aproveitamento, né? E claro que esse padrão, né, está completamente desequilibrado hoje, né? Então a gente vê pessoas onívoras com desequilíbrios, pessoas veganas também com desequilíbrios, em algum momento tendo necessidade, sim, de suplementar, independente, né, do padrão alimentar. Então, não é regra, não é porque virou vegetariano que tem que começar a suplementar a B12, claro que não. Muita gente nem é vegetariano e tem que suplementar, né? Então, a gente tem que rever um monte de coisa antes de ficar apontando, né, para quem realmente tomou a decisão de mudar o padrão alimentar, de que, ai, tá vendo, que a gente não consegue B12 e assim por diante. Então, quem não come vegetais, né, por exemplo, tem deficiência de um monte de coisa, né? Então a gente não come carne, só tem a B12 faltando, ou seja, aonde está a fonte de nutriente? Não está na proteína animal, certo? Porque quem não come planta
tem muita deficiência, muito mais do que B12. Então, enfim, eu acho que só a gente contra-argumentar e não justifica, né, a gente ficar batendo na tecla da B12 o tempo todo, porque não é só isso.